O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos e irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a CCA, Congregação Cristã Apostólica. Iremos realizar um culto de adoração a Deus, a qual convidamos a todos que possam participar deste santo culto. Motivos para estarmos na presença do Senhor não tem faltado para mim, para você, para todos nós que recebemos esse culto. Os nossos dias têm sido de muita aflição, têm sido de angústia, mas têm sido de vitórias também. Então regozijemo-nos no Senhor, mas estejamos sempre aos pés do Senhor. Convido que você possa participar do culto, cantando os hinos, recebendo os hinos na sua casa, lendo, meditando nas palavras dos hinos. No momento da oração, que você possa clamar a misericórdia de Deus, de onde você estiver. Participe do culto, não assista somente, participe. O Senhor pode trabalhar no seu coração no decorrer desse culto, pode vir e cumprir, revelar os mistérios, falar com você, cumprir os desejos que você tem, que o Senhor fale contigo, porque o Senhor é poderoso em tudo nas nossas vidas. Iniciando esse culto com comunhão, convido que você cante comigo, junto, possamos cantar o hino 390. Glória a Deus, glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 15 para a oração.
Glória ao Senhor. Aleluia. Agora, queridos irmãos, irmãs, famílias e ouvintes, iremos aos pés do Senhor em oração, apresentar o santo culto, apresentar a vida de cada um de nós, as necessidades da igreja, e pedimos a atenção de todos, na medida do possível que possamos nos ajoelhar, buscando a misericórdia de Deus. Irmãos, os dias são maus. A aprovação vem nas nossas vidas, mas sobre todas as nossas provas tem o Senhor. Creia que Deus está no controle. Creia que sobre todas as notícias, sobre todo o diagnóstico, há o operar de Deus nas nossas vidas. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o Rei da Paz. Glória, glória, glória ao Criador eterno, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, aos teus pés, em ato de humilhação, Senhor, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação, a qual tu tens feito com as nossas almas, se formos firmes e fiéis à tua palavra. Tão pouco tu tens nos pedido, Senhor, e tanto erro temos cometido na tua presença. Por isso, nesta oração, nós queremos pedir a ti, Senhor, que mais uma vez do alto dos céus tu possa olhar para nós, olhar, Senhor eterno, para o nosso intento, olhar para a nossa mente, para o nosso coração. Senhor eterno, permita que possa ser encontrado, Senhor, a vontade, o desejo de te servir, Senhor. Por isso nós te pedimos que a tua mão, Senhor, não nos pese, Senhor, com a tua justiça, mas que possa nos levantar, nos sustentar com a tua misericórdia. Perdoa as nossas faltas, pelo amor do teu santo nome, Senhor. Perdoa-nós quando erramos, quando entramos, Senhor, por caminhos tortuosos, Senhor. Esteja tu, Senhor, para nos livrar do mal e da aparência do mesmo. Senhor eterno, mais uma vez nós estamos na tua presença, Senhor, não por costume, mas porque confiamos na tua providência, na tua misericórdia, para te pedir, Senhor, a tua proteção, as tuas bênçãos, Senhor, o teu bom andamento do teu Santo Espírito sobre nós, durante, Senhor eterno, curso desse culto, Senhor, abençoa, guarda o teu povo, pelo amor do teu santo nome, se conosco, Senhor eterno, como tu já foi nesses 2 hinos, os demais hinos, Senhor eterno, e manda para nós, na multidão da tua misericórdia, um passo da tua palavra, se conosco, Senhor, fala conosco, pelo amor do teu santo nome, que, Senhor eterno, que as nossas causas, as nossas petições, possam ser recebidas no trono da tua glória, Pai. Se for da tua vontade, Senhor, por misericórdia, Senhor, desvenda os mistérios dos nossos corações, Senhor, muda a sentença na nossa vida, pelo amor do teu santo nome, e permita que possamos, Senhor, sair pelas ruas, cantando vitória, Senhor, elevando a nossa voz, para agradecer, Senhor, a tua misericórdia nas nossas vidas, e na vida das nossas famílias, na vida daqueles que nós amamos também. Senhor, esteja conosco, Senhor, se conosco em tudo, pelo amor do teu santo nome, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do teu amor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Bem amados irmãos, irmãs, começando mais uma semana onde diversas cidades estão com restrição quase que absoluta. A nós cabe orar pelos enfermos, por aqueles que estão passando por enfermidades da Covid e outras enfermidades também, orar pelas autoridades de saúde do nosso país, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, pela equipe de limpeza dos hospitais, pelos farmacêuticos,
pelos diretores dos hospitais e clínicas, para que tudo, irmãos, possa ter um bom andamento. Então, nós pedimos que os irmãos que recebem o culto da CCA na sua casa, no seu trabalho, em deslocamento, você que nos deu essa honra de parar o seu dia para nos receber, nós pedimos que não tema esse momento que nós estamos vivendo, mas que você tome todos os cuidados possíveis. Não relaxe, não perca a atenção neste problema. Os hospitais estão saturados e precisamos frear este vírus. Então pedimos a toda a Irmandade, encarecidamente, que mantenham os cuidados básicos. Higiene, lavar sempre as mãos, usar álcool em gel, máscaras. Sendo possível, troque ou lave rotineiramente as máscaras. Cuidado de andar no fluxo da população. Se possível, ande no contrafluxo. Se você precisa valer-se de transporte coletivo, utilize no contrafluxo quando está mais vazio, mas tome cuidado onde você encosta, onde você pega nos transportes, em lugares públicos, maçaneta, área metálica, cuidado, mas sem desespero. Também reforçamos, irmãos, que precisamos nos atentar que nesse tempo que estamos vivendo, a fome não espera. A fome não respeita o lockdown, a fome não respeita feriado, ela chega para todos. Então, onde você mora, no teu convívio social, você pode morar bem, mas no teu prédio, a 1 quilômetro de distância da tua casa, certamente tem alguém passando necessidade. Procure, entre em contato por telefone, por WhatsApp, com o seu líder evangélico, com o seu padre, com o seu pastor, seu ancião, seu diácono, o obreiro que você conhece na tua igreja, as obreiras, as irmãs da piedade. Entre em contato com as pessoas que cuidam dos pobres e faça a sua parte. Por mais que você pense que você não consegue ajudar com muito, mas certamente Deus se usará de ti para levar mantimento na mesa do necessitado. Não perca esta atenção. É tempo de ajudarmos aqueles que são menos favorecidos. Uns ajudam de uma forma, outros ajudam de outra, mas pedimos. Na CCA, na Congregação Cristã Apostólica, temos igreja espalhada por todo São Paulo, em outros estados, a necessidade é imensa. A necessidade da nossa igreja é tremenda. Por mais que façamos, falta. Então precisamos da colaboração, se você se assim se sentir, precisamos da sua colaboração. Entretanto, na igreja mais próxima, isso não é um ajuntamento da CCA, isso é um culto aberto. Então, de onde você estiver, onde você frequentar, procure o seu líder, ofereça o que você pode para atender os necessitados. Tá bem assim? Se você pode ajudar com dinheiro, dinheiro. Se pode ser mantimento, mantimento. Mas faça alguma coisa. Uma caixinha de leite pode ser o pedido da oração de uma família. Um saco de fraldas pode ser a necessidade de uma família. Não brinquemos, não passemos despercebido. É tempo de atendermos, é tempo de doarmos, é tempo de dividirmos com os que mais estão necessitados. Continuemos
irmãos, na medida do possível, frequentando os cultos online da CCA, da Congregação Cristã Apostólica. Todos os dias temos vindo até aqui oferecer esse serviço a Deus, compartilhando contigo este santo culto. Não porque nós queremos aparecer ou não. Já falamos diversas vezes, nós estamos cumprindo com a determinação de Jesus Cristo de levar a mensagem até os confins da terra. Todos os dias temos culto, seja em que canal você estiver recebendo, temos vários canais no YouTube, no Facebook, no aplicativo, de segunda a sábado às 20 horas, sábado também culto às 10, de domingo temos culto às 10 da manhã, às 14 e às 18h30, de terça, quarta e quinta, sábado agora também? Terça, quarta, quinta e sábado, estamos com culto às 14 horas. Não falta oportunidade de você estar participando do nosso culto. Você é convidado de honra, convidada de honra. E pedimos, sendo possível, compartilhe com mais alguém. É normal que num ambiente evangélico as pessoas se vinculem a uma determinada igreja, mas compartilhe com quem você saiba que está longe dos caminhos do Senhor, longe de qualquer igreja, longe de qualquer serviço evangélico, católico, longe de qualquer serviço cristão. Pessoas que estão afastadas da comunhão das igrejas ou que não têm destreza de acessar uma internet para receber um culto, ensine, encaminhe, compartilhe, encaminhe todas as vezes que você estiver, encaminhe para a pessoa. Muitas pessoas de mais idade ou de menos idade só conseguem assistir o culto nosso quando nós compartilhamos. Por quê? Porque tem dificuldade de entrar no YouTube ou entrar no Facebook e digitar e procurar e achar o culto que está sendo ao vivo, ali na hora. Então, compartilhe, vai compartilhando todos os dias. Você só vai receber mensagens de agradecimento. Deus abençoe a tua vida. Que Deus seja contigo em todos os lugares, todos os bons intentos do seu coração, e que você seja também um multiplicador da palavra de Deus. Não tendo mais assuntos, vamos cantar, irmãos, aguardando a palavra, o hino 267, 267.
ao Senhor. Aleluia. Vamos juntos, amados irmãos, ler as Escrituras no Evangelho segundo nos relata Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 1 ao 9. Também, amados irmãos, como eu queria deixar aqui um convite, é normal que ao término da explanação da palavra, muitos irmãos saiam do culto, já saiam do aparelho. Mas hoje, essa segunda-feira, eu gostaria de fazer um convite a todos, que após a palavra, após recebermos o que o Senhor quer falar conosco, que possamos estar juntos ainda, para que na última oração possamos fazer uma oração agradecendo pelo culto, mas de intercessão pelo tempo que nós estamos vivendo. Há entre nós diversas causas, pedidos de enfermidades terríveis, aflições, momentos que parecem que não terão fim ou que não terão final feliz. Então eu quero atenção, na medida do possível, a comunhão de todos, para que após a palavra façamos uma oração de intercessão. Fique, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, durante todo o período que nós estivermos juntos, porque precisamos alcançar o trono da misericórdia de Deus. Vamos ler? Com a ajuda de Deus, onde o Senhor tem nos mostrado, Mateus 5, verso 1 ao 9. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém. Bem, irmãos, irmãs, ouvintes da palavra, famílias reunidas, a palavra que o Senhor tem nos mostrado, nos despertado para este momento que nós estamos reunidos, é esta passagem do Sermão da Montanha de Cristo a respeito das bem-aventuranças. A bem-aventurança, irmãos, é a plenitude da misericórdia, é a plenitude da graça. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que alcança a plenitude de tudo que Deus tem de bom para ela. Uma criança, quando nasce, isso aconteceu comigo, é inesquecível. Uma pessoa do meu convívio me mandou uma mensagem quando meu filho mais velho nasceu, desejando que a criança alcançasse a bem-aventurança. Quando você deseja
tudo do melhor, você deseja que aquela criança, aquela pessoa, seja bem-aventurada. E aqui Cristo nos deixou um exemplo que a bem-aventurança está reservada também para aqueles que não se julgam habilitados para alcançá-la. Muitos de nós, irmãos, pelos caminhos que nós andamos, pelas atitudes que nós temos, nós vivemos neste mundo, mas nós começamos a desacreditar que sejamos dignos de alcançarmos misericórdia de Deus, de sermos abençoados por Deus, porque nosso dia a dia não é bom. As nossas obras acabam que não são boas durante todo o período que nós estamos acordados, nas nossas atribuições diárias. E tudo que você faz de bom se anula pelo que você fez de mal. E aí a tua mente começa a trazer um peso sobre a tua vida. Estou passando por essa necessidade porque fiz tal coisa. Estou vivendo dessa maneira porque errei ali. Um pecado, uma negligência, um desaforo que você não levou para casa. Irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que se julga indigno de alcançar a misericórdia de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando nós não somos dignos, a gente chora pela perda de uma chance, fala, eu poderia ter alcançado, dependia só de mim, mas eu não alcancei, não conquistei, não me guardei. Amados, é o começo de semana. O que você veio buscar, a maioria de nós precisamos que o Senhor apareça nas nossas vidas rapidamente, porque as nossas provas são insuportáveis. As nossas provações, as enfermidades que acometem o povo de Deus, as privações, nos levam a momentos que nós precisamos que Deus trabalhe rápido nas nossas vidas. E ainda que você se julgue indigno, mas você, no momento da palavra, você fala, Senhor, fala com a minha alma, fala comigo, tá pesado, tá muito pesado, não estou aguentando. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado que chora, bem-aventurado o manso, bem-aventurado que tem fome de justiça, bem-aventurado aquele que tem misericórdia, bem-aventurado aquele que tem coração limpo, bem-aventurado quem é pacificador. Você se enquadra nessa palavra? Como que está o seu coração? Tenha o coração limpo. Tenha o coração despido de todo e qualquer julgamento. Nós, irmãos, temos a tendência de sermos juízes de causa alheia. O Senhor nos convida mais uma vez, limpe o seu coração, limpemos os nossos corações, limpemos a nossa mente. Não sentencie a prova do teu irmão por algum erro que ele tenha feito. Não justifique o erro do teu irmão pela prova que ele está vivendo. Esses dias que estamos vivendo de consternação na sociedade, não falta pregação dizendo que isso é porque a terra tem que pagar pelos erros, que a terra está pagando pelos pecados. Irmãos, eu não sei qual é a Bíblia que você segue, mas a minha Bíblia, Cristo deu a própria vida para salvar a todos nós.
Cristo em vida curava os enfermos, expulsava demônios, liberava as pessoas dos maus espíritos, aqueles que eram justos, aqueles que eram pecadores, de maneira irrestrita. Ele se fez conhecido no meio dos maus, operando o bem. Então não julgue, irmãos, não julgue. A palavra do Senhor hoje vem nos trazendo a promessa de bem-aventurança para todos nós. A promessa de bem-aventurança para todos que a recebem. Tão somente o Senhor nos alerta mais uma vez, nos desperta mais uma vez, que não tenhamos o nosso coração amarrado, que não tenhamos a nossa mente fechada, julgando, sentenciando as outras pessoas. Liberte o teu sentimento mal, deixa que o seu sentimento mal fique na primeira esquina que você passar, mas tenha no teu coração a paz, seja um pacificador. Tenha no seu coração a misericórdia, seja misericordioso. O Senhor estará contigo, te suportando no dia do mal, te dando suporte no dia da tua aflição, trazendo a cura no dia que você não alcançar a cura, ou que você precisar da misericórdia de Deus na sua vida. Irmãos, tenhamos os nossos corações misericordiosos. Tenhamos as nossas mentes misericordiosas. Hoje o Senhor vem nos convidando a agir de certa maneira para que alcancemos a bem-aventurança. Os teus erros, os teus desvios, aquilo que você não fez bem, o Senhor já recebeu e já te perdoou. Porém, assim como o Senhor foi com você, o Senhor é com todos os demais. Então que tenhamos o nosso coração limpo, tenhamos a nossa mente descansada, sem julgamentos. O Senhor quer derramar sobre nós, sobre a igreja, a bem-aventurança. A bem-aventurança, ela resolve, ela acomoda tudo. Seja bem-aventurado na tua vida, seja bem-aventurada na tua família, seja bem-aventurada nas suas aptidões diárias, nas suas ocupações. Seja bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, no meio da tua parentela, no meio dos teus vizinhos, no meio do bairro que você mora. Seja bem-aventurado, meu irmão, no dia que você estiver passando por aflições, que você vai profetizar para você mesmo a tua libertação, e Cristo Jesus trabalhará poderosamente na tua vida. Bem-aventurança para todos aqueles que recebem essa palavra. Bem-aventurança na brincadeira com os filhos. Bem-aventurança na sua vida conjugal. Bem-aventurança para você procurar o teu emprego. Bem-aventurança para você que trabalha. Bem-aventurança para você que dá emprego. Para você que precisa comprar, que você precisa vender. Irmãos, a palavra do Senhor hoje é bem-aventurança. A palavra do Senhor hoje é plenitude da graça, plenitude do amor, do cuidado do Senhor para nós. O que falta na tua vida, meu irmão? No meio da guerra, o Senhor está te oferecendo para que você seja bem-aventurado em tudo. Bem-aventurado na tua enfermidade, bem-aventurado nessa luta que você se encontra, o Senhor trará vitória nas tuas mãos. Quando o Senhor, irmãos, nos prepara para uma provação, o Senhor nos instrui, vai ter sempre uma palavra, em que você fala assim, o Senhor falou, Ele preparou. Quando o Senhor vai passar por alguma família para recolher alguém, o Senhor avisa um, avisa o outro, o Senhor coloca paz em um coração, e aquele um ou outro que o Senhor trabalha, o Espírito Santo trabalha, avisando,
darão testemunhos aos demais para que haja paz e seja aceita a vontade de Deus para aquela situação. Hoje o que o Senhor tem mostrado para você é que você tenha paz na tua vida, que você tenha paz no teu coração, que você tenha paz na tua mente e que você não julgue, mas que você seja misericordioso em todos os momentos da tua vida e que você seja misericordioso com você mesmo. Porque o que o Senhor tem preparado para você nesta noite, eu não sei como que você recebeu esse culto. Eu não sei se você está em algum lugar e alguém te convidou para assistir. Eu não sei se você está olhando a palavra meio de canto de olho no telefone ou na televisão de alguém. Eu não sei. Eu não conheço a vida de cada um de nós que estamos recebendo esse culto. Nós estamos na igreja, a igreja está vazia, mas estamos pregando por inspiração do Espírito Santo. E a tua necessidade é essa. Acalma a tua mente. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. O Senhor está prometendo que você será e você é bem-aventurado, bem-aventurada em todas as suas necessidades. A bem-aventurança não causa transtorno. A bem-aventurança não causa morte. A bem-aventurança não causa desgraça na vida das pessoas. Ser bem-aventurado, meu irmão, minha irmã. Não julgue, acalma o teu coração. O Senhor é contigo. O Senhor recebe o teu lamento. O Senhor recebe a sua confissão dos seus pecados. O Senhor recebe esse seu sentimento que você é indigno de estar na presença de Deus e ser ouvido por Deus. O Senhor não vai te ouvir. O Senhor já te ouviu. E Ele te fala por essa palavra: você é bem-aventurado na minha presença. Descanse no Senhor. O Senhor é contigo hoje e sempre. A tua vida, a tua enfermidade, a tua família, os teus afazeres está nas mãos do Senhor. E o Senhor tem o bom, o Senhor tem o melhor para fazer nas nossas vidas, para que em tudo, não que nós mereçamos. Se somos indignos, nós não merecemos. Mas para que a obra que Ele opera na minha, na sua, nas nossas vidas, o nome dEle seja glorificado. Recebamos essa palavra, irmãos. Confiemos nela. Descansemos no Senhor. E em tudo tenha confiança plena que o Senhor já nos fez bem-aventurados nessa terra. Essa é a palavra e o nome de Deus por tudo, irmãos, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Conforme dissemos, irmãos, peço a sua atenção nesse momento para que no agradecimento do culto possamos fazer uma oração de intercessão. Temos pedido oração, temos orado, temos clamado, temos invocado e implorado a misericórdia de Deus. Muitas das necessidades que temos apresentado à igreja, o Senhor também tem ouvido. Muitas pessoas que temos clamado por Covid, por outras enfermidades, o Senhor tem, não que o Senhor ouve só a oração da CCA, isso é uma hipocrisia, mas nós oramos e o Senhor também ouviu as nossas orações. Nós agradecemos não por uma obra proclamando que nós somos autores, não. Nós agradecemos que o Senhor fez uma obra. Cada um à sua maneira, clamando, nós ajudando em oração, e o Senhor tem ouvido a oração da igreja. A dona Neide Tavares, que nós pedimos oração na última semana, que cuidando do esposo, foi acometida pelo vírus, teve que ser internada com comprometimento dos pulmões, já está em casa. E o nome de Deus está sendo glorificado. Também pedimos por um patrocinador da nossa igreja, nosso irmão Alexandre, que ajuda muito há anos,
com doação, dou já muito dinheiro para a igreja, também está se recuperando da Covid e o Senhor está colocando essas famílias em pé novamente. Mas, irmãos, a prova, um sai da prova, o outro entra. Peço a tua atenção. Tem um jovem em Carapicuíba, na Coab, chama José, tem 15 anos. Quando ele nasceu, a mãe dele, a Sirineia, estava com câncer. Ela foi desenganada já há muitos anos. O médico já pediu para que ela fosse para casa morrer faz muitos anos. Fazem 15 anos. Ela tem um tumor entre o pulmão e o coração que não pode ser operado, porque senão ela desfalece na mesa. Ela só tem um remédio na vida dela: oração. Todas as segundas-feiras, essa mulher, serva de Deus, reúne a família e ora, e ora, e ora. Que ela está desenganada, que ela foi enviada para casa para falecer, tem mais de 10 anos. E ela está viva. Entretanto, o filho dela, José, que nasceu já nesse ambiente, jovem, cristão, são uma família da Congregação Cristã no Brasil, ele foi diagnosticado semana passada com câncer no joelho. E ele vai começar o tratamento no Instituto do Itaci essa semana. É um hospital fundado pelo Dr. Vicente Odoni, uma autoridade em câncer infantil no mundo, a qual devemos orar por ele também, porque o que esse homem faz, a missão dele é muito nobre nessa terra. O José está começando essa jornada que a mãe dele está há 15 anos. Se a igreja crê, eu te convido, vamos orar para que o Senhor entre e faça uma obra e traga a cura para esse jovem e para a mãe dele também. A medicina já foi confundida há muito tempo. Ela está viva pela misericórdia, mas a misericórdia que suportou ela em vida até esse momento pode trazer a cura para ela e para o filho dela. Ele nasceu nesse ambiente e ele pode sair desse ambiente junto com a mamãe dele. Você crê em milagre? Nós somos uma igreja que cremos em milagre. Aqui na CCA, nós temos fé que Deus faz cura, que Deus entra, o espírito das enfermidades tem que sair do meio do povo. Nós iremos orar pelo José. E também gostaria de pedir, irmãos, mais uma vez oração pela Camilinha, que acompanha os cultos, principalmente de Bom Rodrigo, ele sempre pede pela Camilinha, uma criança que foi diagnosticada com neuroblastoma, um câncer na glândula suprarrenal, muito agressivo, ano passado, no final do ano retrasado, e está na luta da cura dela. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente, eu encontrei com ela, com os pais dela essa semana, não os abordei, eles estavam num momento de paz, de tranquilidade, mas nós precisamos orar pela Camilinha. E ela precisa também, irmãos, de sangue. Se você está em São Paulo, em virtude do Covid, as pessoas não estão indo doar sangue. Nós precisamos doar sangue, principalmente para as crianças, para as pessoas que precisam de transfusão nos tratamentos. A Camilinha, o nome dela é Camila Alves Servoni, ela precisa da tua contribuição. Tem crianças que precisam de leite. A Camila precisa de sangue. Entre no site do Hospital Albert Einstein, se informe como fazer a doação de sangue. O nome que você precisa dar do favorecido será colocado na tua tela.
Mas se desperte a ajudar o teu próximo. É tempo de ajudarmos as pessoas. Eu não posso doar sangue. Eu tive câncer na tireoide, quem teve câncer não pode doar sangue. A minha esposa não pode doar sangue porque ela teve hepatite. Mas eu posso pedir e a igreja pode atender. Se você não é de São Paulo, tem banco de sangue na tua cidade. Doe sangue. A sociedade precisa que nós ajudemos uns aos outros nesse momento. Então oraremos pelo José, pela Cirineia, pela Camilinha, pela Juliana. Enfermidades terríveis, mas mais terrível é o Deus que nós servimos. Apresentaremos toda a igreja, todas as necessidades que você colocou durante a transmissão desse culto, será apresentado nas mãos do Senhor. Em comunhão, busquemos a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez estamos, Senhor, na tua presença para render graças a ti por esse culto que foi aberto em nome de Jesus Cristo, teu Filho. E por esse nome, Senhor eterno, estamos apresentando, Senhor, agradecendo, Senhor, todo o bom andamento desse culto. Nós te agradecemos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tem dado à igreja, e maiormente nós te somos gratos pela tua santa e bendita palavra. A tua palavra tem nos prometido, Senhor, que tu vai nos dar gratuitamente a condição de sermos bem-aventurados na tua presença. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Permita que essa palavra possa entrar no nosso coração e que nos dias das nossas provações, que a nossa mente lutar contra nós, falando que nós não somos dignos de sermos abençoados, de sermos ouvidos por ti, seja maior o sentimento que já fomos anteriormente acolhidos pela bem-aventurança que vem do trono da tua glória. Graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito, Senhor. Graças te damos porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Agora, Senhor eterno, nós apresentamos nas tuas mãos essas necessidades que temos feito menção à igreja. Nós apresentamos, Senhor, a vida do José, a vida da mãe dele, da Cirineia. Apresentamos, Senhor eterno, a Camilinha. Apresentamos, Senhor eterno, também a Juliana. Apresentamos, Senhor eterno, todas as pessoas que apresentam enfermidades no grupo da igreja, na transmissão desse culto, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, seja aquele que sofre por Covid, por câncer, por diabetes, por problemas de pressão, por problemas de depressão, Senhor. Todas as enfermidades, ó Pai, da mais simples à mais complexa, daquela que se cura, Senhor, com sintomas, com um simples remedinho, um paracetamol, até as enfermidades, Senhor eterno, que precisam de complicações da medicina, remédios importados, ó Pai amado. Todas essas enfermidades se sujeitam à tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos e invocamos o teu Santo Espírito nesse momento. Por misericórdia, ó Pai, apareça na vida dessas pessoas, apareça na vida dos teus pequeninos na terra. Quanta aflição, quanta lágrima, quantos, Senhor eterno, planos interrompidos por enfermidades. Senhor, mas nós te imploramos nessa oração, que os teus anjos no céu, Senhor, recebam ordem do teu santo poder, ó Pai amado, e possam descer sobre essa terra, Senhor, e encontrar esses corações, encontrar essas mentes, encontrar esses corpos, Senhor, que te clamam, e que possam, Senhor eterno, derramar, Senhor eterno, do azeite da cura para o teu povo, Senhor. Por misericórdia nós te imploramos, ó Pai. Tu se fez conhecido quando tu esteve na terra, Senhor, pelos milagres, pelos favores, pelas curas que tu operavas, Senhor. O coxo andou, Senhor eterno, o morto ressuscitou, e nós te imploramos, Senhor, na multidão da tua misericórdia, aleluia. Derrama cura sobre a terra, Senhor, por essas causas que nós pedimos, Senhor. O câncer não pode prevalecer
prevalecer pela tua vontade. A depressão não pode prevalecer sobre a tua vontade. Senhor eterno, a Covid não pode prevalecer na tua vontade, Senhor. Queira, por misericórdia, curar o teu povo pelo amor do teu santo nome. Senhor, nós não temos condição de pedir, nós somos indignos na tua presença, mas nós confiamos na tua misericórdia. Senhor, Deus de misericórdia, nós te pedimos, Senhor, ouve a oração da tua igreja, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir os teus favores, nós queremos ouvir os teus milagres, nós queremos ouvir, Senhor, que nenhum se perdeu, Senhor. Nós queremos ouvir, Senhor, que tu que operou milagre no passado, tu opera milagre no presente e continuará operando no futuro, Senhor. Quanta dor, quanta oração, quanto lamento, Senhor, no meio do teu povo, quanto plano interrompido, quanto sonho frustrado, Senhor, porque onde chega a enfermidade as coisas mudam de patamar, as pessoas têm que mudar o jeito de viver, as pessoas têm que abandonar os planos, Senhor, ainda que os planos estejam enterrados, Senhor, nós te pedimos, enterre as enfermidades e ressuscite os sonhos, Senhor. Ó Deus de misericórdia, nós confiamos na tua providência, Senhor. Apareça no meio do teu povo, apareça no meio, Senhor, daqueles que te clamam, Senhor, e o seu nome será glorificado. Graças te damos por tudo, ó Pai amado, não que haja em nós merecimento, mas na certeza de alcançar os teus favores sobre nós, sobre aqueles, Senhor eterno, por quem clamamos, por aqueles que nós oramos, Senhor. Nós confiando em ti, te agradecemos, Senhor, pelos favores que já haveremos de alcançar. Tudo isso te pedimos, rendimento de graças temos por Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar, irmãos, em agradecimento a este culto, o hino 48.
Aleluia. Bem, irmãos, o Santo Culto está se findando. Creiamos que o Senhor derramará sobre nós a bem-aventurança. Creiamos que a nossa vida está cuidada pelo Senhor. Queira fazer o bem, tenha a sua vida em paz, tenha a misericórdia no seu coração e o Senhor cumprirá a palavra dele na sua vida. Também, irmãos, no meio dos evangélicos, do mundo dos evangélicos, tem diversos vídeos acontecendo, sendo transmitidos, de uma suposta profecia de que nesta madrugada será uma madrugada de caos, uma madrugada de morte. Irmãos, não se atemorize por nada. A tua fé, a paz que há em Cristo Jesus, esta deve trabalhar na tua vida, nas nossas vidas. Não estejamos aflitos por coisa alguma. E se for verdade? O Senhor guardará. Guarda, dorme em paz. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. E peço oração, irmãos, que os irmãos orem pelas causas impossíveis. Muito sofrimento na terra. Esqueça um pouco dos teus problemas e peça por aquele que você não conhece, por causas impossíveis que há no meio de nós. E o Senhor ouvirá as orações dos pequeninos dele na terra. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse santo culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.